Simbora, galera, para mais um vídeo por aqui e comentar um pouquinho sobre essa questão do Eric Pulga. Saiu notícia no portal Meu Timão que o Bahia dá chapéu no Corinthians e acerta a contratação do ponta Eric Pulga, do Ceará. Será mesmo isso, galera? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, até porque a gente sabe, né, dessas notícias que saíram na imprensa de que o Corinthians tentava a contratação do Pulga, mas em relação a notícias, a gente está vendo, inclusive, que o Corinthians vira notícia policial, né? Saiu matéria no Fantástico ontem, escândalos lá no time paulista, e acho muito difícil que isso aconteça, né? Que o Pulga vá para lá. Agora, que o Bahia parece ter interesse no jogador, isso é fato. Só não acredito ainda que houve acerto, não, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre essa notícia, falar também sobre uma entrevista que eu ia falar Robson, o João Paulo deu no portal Meu Vozão, falando que até tentou adquirir percentual maior do jogador e também comentar um pouquinho a tabela da Série B. Hoje tem mais jogos da Série B, tá? Chegou por aqui, deixa like, compartilha, engaja, cara. Quem puder, seja membro, BPR também, é importante o engajamento de vocês, o apoio de todos vocês que estão chegando em mais um vídeo aqui no BPR, tá? Vamos lá. Primeiro comentar essa notícia do portal Meu Timão, que traz que houve um acerto, ou haverá um acerto, né, do Bahia com o Pulga, que inclusive rolou esse chapéu. Não acredito não, tá, cara? Em relação a acerto, acredito que não houve nada não, tá? Mas a matéria é bem simples, é só isso aqui, ó. O atleta estava balançado, acha isso, né, com a proposta do Timão, mas o Bahia aumentou a proposta e está em detalhes finais para anunciar o atleta ainda essa semana e até dar os créditos para o portal Gol, tá? Ou Goal, né, em português, enfim. Cara, sobre isso aqui, eu acho que ainda não procede. O Bahia pode ter sim interesse no Pulga, mas, por exemplo, para sair na janela do meio do ano, eu acho difícil, tá? Eu acho bem difícil mesmo. Até existe um portal lá da Bahia que traz um contraponto, né? O portal Futebol Baiano trouxe até uma outra informação, a informação que a gente sabe por aqui, né? Que o presidente do Ceará confirma a sondagem, mas descarta negociar Eric Pulga. Isso aqui está mais de acordo com o que a gente sabe de informações sobre como o Ceará se comporta em relação a essas sondagens que o Pulga está recebendo. Até adianto para vocês que a multa do Eric Pulga hoje é em torno de 40 milhões de reais. Não vejo ninguém da imprensa falando isso. Se alguém falar depois, saiba que eu disse aqui, tá? No dia 24 de junho, que a multa do Pulga é em torno disso. Então o Ceará está bem seguro em relação a manter o jogador até o final do ano, pelo menos. Até as aspas do presidente é exatamente essa aqui, ó. Não estou disponível para negociar o Pulga esse ano. A ideia é que ele fique no Ceará. Eu quero que ele fique. E aí, no começo de 2025, é uma outra situação, certo? Cara, negociar o Pulga na janela do meio do ano é um tiro no pé, se o João Paulo fizesse isso. Porque ele já está praticamente insustentável na presidência do clube. Ele vender o melhor jogador da temporada, pensando apenas na questão financeira, é esquecer a Série B, é esquecer os objetivos do ano, é esquecer possibilidade de acesso para ter ali um rendimento financeiro maior nesse ano. Eu sei que o Ceará passa por dificuldades financeiras graves, isso é fato, mas até o próprio presidente falou que deixou o elenco em dia, né, em relação a salários, e essa venda do Jonathan para o Cruzeiro ajudou bastante para que o Ceará conseguisse ali balancear e equilibrar as contas do clube em relação a salários, tá? Os outros problemas continuam, problemas que o próprio João Paulo, através de sua gestão, acabaram criando lá no Ceará. Ele mesmo deu também uma entrevista lá no meuvozão.com. Rafaela Brasileiro perguntou vários assuntos, vários pontos que haviam dúvidas, né? O torcedor do Ceará estava desconfiado e temeroso em relação a alguns pontos, e ela trouxe a questão aí, até não é essa matéria não, não é essa matéria não, é a outra. Deixa eu colocar aqui, essa aqui é a que ela trouxe sobre o Arthur Rezende, eu já coloco na tela. Mas é essa aqui, ó. Deixa eu colocar na tela para vocês, que o Ceará fez proposta para tirar, para ganhar, né, para pegar um percentual maior do Pulga. O Ceará hoje tem 40% do percentual econômico dele, dos direitos econômicos, 50% é do Atlético Cearense e tem 10% hoje que pertence ao empresário. Era do Ferroviário, o Ferroviário já vendeu, tá? Até tá bem dividido aqui, ó. Na época que o Ceará comprou o Pulga foi por 600 mil reais, tá? Então o Ceará tem 40%, o Águia da Precabura Atlético Cearense tem 50% e 10% o Ferroviário tinha, mas já vendeu aí para um empresário por 400 mil reais,
certo? Que ninguém sabe quem é esse empresário aí. Estão falando que é o Marcelo Paes, não é não, pô, pelo amor de Deus, não acredito nisso não, tá? Seria uma loucura total, mas enfim, a galera começa a criar um monte de teoria aí. Bom, as aspas do João Paulo sobre esse assunto foi o seguinte: não consigo tirar do caixa para comprar um percentual maior. Conversei com o Ari, mas hoje, dentro da nossa realidade, a gente não consegue chegar ao número que ele tem em mente. O Ari é o presidente do Atlético Cearense, então o Ceará tentou, de acordo com o presidente, adquirir um percentual maior, como fez com o David Ricardo, né? Tentou aumentar aí esse percentual econômico do Pulga, até porque numa venda ganharia mais. Hoje, numa venda, por exemplo, se vendesse por 20 milhões, só ficaria com 40%, porque é o que tem de direitos econômicos do atleta, beleza? Pensando numa futura venda, tentou essa compra aí, mas não conseguiu. O Ari não é besta nem nada, tá vendo aí as especulações em relação ao Pulga e não quer vender o percentual que o Atlético Cearense tem, tá? Beleza? Eu acho que sobre Eric Pulga, cara, ainda continuo com o mesmo sentimento, que ele não sai no meio do ano, o Ceará deve manter ele até o final do ano, vai rejeitar as propostas, a não ser que apareça de 30 milhões, sei lá, mais de 20 milhões, talvez até fique balançado, mas a intenção do Ceará é segurar o Eric Pulga pelo menos até o final do ano, e aí no final do ano, depois de ele fazer uma boa Série B, se Deus quiser, e um acesso, se Deus quiser, vender até por um valor maior do que esses valores que estão sendo especulados até agora, tá? Então, talvez a torcida do Bahia tenha que esperar um pouquinho mais, caso haja aí negociação com o Bahia, acredito que seja para vir na temporada do ano que vem. Isso a título de agora, 24 de junho. As coisas mudam, né? O mercado é dinâmico. Vamos aguardar aí as novidades, beleza? Eu tinha compartilhado a notícia errada, mas agora eu vou, ó, porque compartilhar agora sobre Arthur Rezende, cara. Ele postou uma foto chegando aqui na capital cearense e a Rafaela Brasileira aproveitou, né, essa entrevista com o João Paulo para também perguntar sobre essa questão do Arthur Rezende, que tinha postado aqui, ó, ele no avião, chegando na capital cearense, o Ceará devia um dinheiro a ele, 20 mil, salvo engano, havia até essa possibilidade de ele entrar na justiça, ele tentou entrar na justiça, não lembro muito bem, e o presidente João Paulo falou que ele não estava voltando para o Ceará não, tá? Até sobre a dívida que o Ceará tinha com ele, o João Paulo falou que já pagou a dívida, estava faltando uma parcela, o clube não deve nada ao Arthur Rezende. Beleza? Então, descartada aí a volta do volante, que, enfim, por causa dessa foto nesses stories, acabaram especulando bastante aí que ele poderia estar voltando ao Vozão. Beleza? Bom, vamos lá. Hoje tem Série B, o Ceará joga nessa terça-feira. E tem algumas novidades, né, sobre esse campeonato maluco aí, cara. Um Goiás que um dia desse estava na liderança, 4 jogos sem vencer, 3 derrotas e um empate. Perdeu o clássico pro Vila Nova ontem por 1-0. E quem diria, o Ceará mesmo nessa fase ruim, se vencer a Ponte Preta, passa o Goiás, tá? Passa o Goiás. Então existe essa possibilidade aí. O negócio é o Ceará fazer sua parte, né? Mas enfim, o Operário perdeu finalmente, interrompeu aí a sequência de vitórias com a derrota dentro de casa para o Botafogo. CRB venceu o Guarani, empate entre Ituano e Brusque 1-1. Chapecoense levou a virada aí, né? Perdeu dentro de casa para o Paysandu, rapaz. Olha o Papão aí. Papão reagindo na competição, hein? Já é o 13º. E aí hoje tem Sport Novo Horizontino. Na terça-feira, Mirassol e Santos, América e Avaí, Ponte Preta e Ceará e Amazonas e Curitiba. Times que estão aí todos praticamente aí a maioria brigando por uma vaga no G4. Você vê aqui que quem está brigando no G4, Operário e Vila Nova já jogaram, e Goiás também, que está brigando por uma vaga, já jogou. O resto aqui tudo vai jogar ainda, então muita coisa pode acontecer. É o Ceará tentar fazer sua parte e se aproximar dos 4 primeiros colocados nesse momento, 4 pontos do G4, tá? Tem que se aproximar, e para isso tem que vencer a Ponte Preta fora de casa. Beleza? Mais tarde tem mais BPR para vocês. Esse foi o giro de notícias. Se você gosta desse tipo de vídeo mais curto, né, mais enxuto, deixa o like, comenta aqui o que é que você achou e comenta também sobre as notícias, que é importante o engajamento de vocês, tá? É isso, tamo junto. Bora, Vozão, bora.